noite, galera do bem. Estamos iniciando mais um vídeo. Hoje os óculos foram bem providenciais. Escondem o vermelho dos olhos. E o vermelho dos olhos escondem o sofrimento do coração. Por acaso você também está sofrendo? Se você está sofrendo, eu te convido para assistir esse vídeo. E vamos aprender juntos com José. Sim, José, o filho de Jacó e Raquel. Vamos lá? Gênesis 37. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Zilpa e os filhos de Bila, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles, má fama dos irmãos. Ora, Israel, ou Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, esses passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e os contou a seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi este que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Muito bem. O texto bíblico já deixou claro, não é? O pecado aqui cometido foi o pecado dos ciúmes, ou, para ficar mais claro, da inveja. Os irmãos de José odiavam José porque ele era preferido de seu pai. Lembrem-se, só para recapitular, José foi o primeiro filho de Raquel e José amava a Raquel. Ele acabou tendo 12 filhos e mais algumas filhas, que eu não posso enumerá-las, até porque a Bíblia não enumerou, mas como está escrito filhas, tem um S, então significa plural. Então tem mais do que uma, obviamente, né? Até porque a Bíblia conta o caso de Diná, que eu não fiz questão em falar em vídeo aqui, até porque o interesse é falar sobre Jacó, sobre Israel, e não necessariamente sobre o imprevisto que aconteceu com a filha de Jacó, Diná. Mas depois você pode ler lá a Bíblia que você vai ver escrito filhas. Tá. Eu fico pensando
Deus falou com Abraão, diretamente com Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus. Deus teve o cuidado, Deus chamou Abraão de amigo de Deus. Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó. Mas com José, Deus não falou com José. José teve sonhos. Ele não teve visão, ele não teve revelação, ele teve sonhos, mas foram sonhos proféticos, ok? Só para você entender, foram sonhos proféticos. Ele, de fato, não sabia o que iria acontecer, mas Deus sabia. E só para atiçar mais um pouco a curiosidade de vocês, eu quero lhes dizer que José, aqui, é uma figura de Cristo. José nos tem deixado várias lições e eu vou tentar em 3 vídeos falar sobre a vida de José. E vocês vão ver o paralelo que existe com a vida de Jesus. José saiu certo dia a pedido de seu pai e foi visitar os seus irmãos que estavam perto de Siquém. De onde Jacó estava, Canaã, até Siquém, são mais ou menos 100 quilômetros. Para você se situar, se você mora em Matão, de Matão a Ribeirão Preto são 100 quilômetros. Se você mora em outra cidade, calcule 100 quilômetros e veja o tempo que José fez essa procura pelos irmãos. O pai estava preocupado, até porque a situação que eu comentei há pouco de Diná se aconteceu em Siquém. Se ficaram curiosos, vão ler a Bíblia, tá bom? Quando ele estava chegando a Siquém, ele não encontrava seus irmãos do campo, ele encontrou certo homem. E o homem disse, olha, eles não estão em Siquém, eles estão um pouco para leste, em Dotã. Ele andou mais uns 30 quilômetros e encontrou seus irmãos. Quando ele ia chegando, os irmãos dele planejaram imediatamente matá-lo, tá? Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Quando Rúben ouviu isto, nós estamos lendo do verso 21, tá? Tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhes tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Então, José chega para ver se seus irmãos estão bem. Seus 10 irmãos, tá? Os mais velhos. Ele já tinha um outro irmão legítimo, porque vocês lembram que Raquel morreu quando Benjamim nasceu, certo? Mas mesmo Raquel tendo morrido na hora do parto, Jacó gostava mais de José do que de qualquer um dos outros 11, especialmente até Benjamim. Acho que ele sentia assim, quando ele olhava para Benjamim, nossa, minha esposa morreu quando isso nasceu, né? Acho que deve ser por isso, mais ou menos, que ele não amava tanto a Benjamim, mas amava a José. É só uma conjecturação minha, tá bom? Agora, José vem chegando para encontrar seus irmãos, e seus irmãos rapidamente planejam matá-lo. Mas Rúben, o filho mais velho, disse, não vamos matar o menino. Vamos jogá-lo num poço, depois a gente vê o que faz. O que nós ganharemos matando ele? Escondendo o seu sangue. Então,
Jogaram ele no poço. Rubem saiu de perto. E, de repente, eles levantam os olhos e vem passando como que eu posso dizer para vocês? Uma caravana de ismaelitas. Eles costumavam fazer muitos negócios, inclusive compra de escravos, compra e venda de escravos, que era muito comum na época. Então eles estavam com seus camelos carregados de especiarias, bálsamo e mirra. Eles estavam levando para o Egito. Aí Judá, um dos irmãos de José, que posteriormente veio ser esse Judá. Jesus nasceu da linhagem de Judá. Judá que intercede por seu irmão e tem uma ideia brilhante. Em vez de matar o garoto, vamos vendê-lo. E venderam José por 20 moedas de prata. Tiraram a túnica de José, mataram o cabrito, passaram o sangue na túnica e mandaram a túnica de volta para Jacó, dizendo um recado assim: não é esta a túnica de teu filho José? Encontramos no campo. Quem sabe uma fera o comeu. E assim mantiveram a inveja deles aplacada e durante longos 13 anos Jacó chorou sem querer ser consolado. José, resignado, aceitou aquilo sem reclamar. José foi levado cativo. Chegando no Egito, ele foi vendido novamente. Os ismaelitas não tinham por que ficar com ele, então chegaram no Egito e venderam ele como se ele fosse uma mercadoria. Até no Brasil nós temos história de escravos, graças a Deus. Disseram umas línguas que uma tal de Princesa Isabel aboliu a escravatura, ou escravidão, como vocês quiserem. Mas eu penso que hoje ainda nós temos escravos por aí. De toda sorte, inclusive. Agora, então, vocês já sabem que José foi vendido para Potifar. E eu vou parar e depois nós vamos falar mais 2 vídeos sobre José. Então, eu quero te dizer uma coisa: se você está sofrendo, quem sabe não seria melhor a gente reclamar menos e aceitar mais 2 coisas. Primeiro, tentarmos nos subjugar à vontade soberana de Deus e saber também que reclamação nunca levou ninguém a lugar nenhum. José sofreu tanto no período em que ele esteve afastado de sua família. José sofreu tanto, vocês verão isto. Mas Deus tem um propósito em tudo o que acontece. José foi enviado ao Egito para a preservação da nação israelita, que vocês verão nos próximos vídeos. Deus nos abençoe, Deus vos abençoe, Deus esteja com vocês hoje, amanhã e sempre. Tenham uma boa noite.